Adrian Newey acusa a emissora Sky F1 pela demonização de Verstappen. Quando o lendário projetista da Fórmula 1 se pronuncia, todos ao seu redor simplesmente param para ouvir. E dessa vez, ele cutucou a cobertura da mídia, especialmente da Sky, acusando-os de ser exageradamente nacionalistas e de transformar campeões como Max Verstappen e Sebastian Vettel em vilões. Segundo Newey, essa postura pode distorcer a percepção pública, tornando mais difícil para as pessoas compreenderem e apreciarem o verdadeiro talento desses pilotos. Há uma espécie de demonização que ambos sofreram, o que acho muito injusto, declarou. A Red Bull, equipe onde Newey é uma peça fundamental, chegou até a boicotar a Sky durante o GP do México em 2022, mostrando que essa insatisfação não é de hoje. Newey acredita que o tricampeão Max Verstappen é muitas vezes subestimado pelos fãs da Fórmula 1. Ele o compara a Fernando Alonso, um piloto também conhecido por sua habilidade de ler a corrida, algo raro e admirável. É quase como se Verstappen pudesse guiar o carro automaticamente, comenta Newey. Segundo ele, Max tem um poder de processamento mental tão grande que, enquanto pilota, ainda sobra espaço para pensar sobre como está cuidando dos pneus, fazer ajustes no carro e até mesmo conversar com seu engenheiro. Alonso, agora colega de equipe na Aston Martin, compartilha dessa mesma capacidade quase sobrenatural de entender o que está acontecendo em tempo real na pista. Mesmo sendo um piloto talentoso, Verstappen mostrou sinais de desgaste na segunda metade da temporada de 2021, quando a disputa pelo título com Lewis Hamilton pegou fogo, especialmente depois do famoso acidente no GP da Inglaterra, em Silverstone. Newey descreve como as coisas ficaram tensas depois desse episódio. Acho que Max tinha sentimentos muito fortes sobre aquele acidente em Silverstone, explica. A partir dali, o campeonato se tornou uma verdadeira montanha-russa emocional para Verstappen, que viu sua liderança ser ameaçada pela recuperação da Mercedes na reta final do campeonato. E por falar em tensão, Newey não esconde que Verstappen se viu em apuros em algumas situações no final de 2021. Ele cita aquela manobra no GP do Brasil, quando Max tirou Hamilton da pista, como uma jogada arriscada, que poderia ter rendido uma punição ao piloto da Red Bull. Provavelmente ele teve sorte de não ser punido por sua manobra no Brasil, admite Newey. A intensidade das corridas era tamanha que até um movimento mais agressivo podia ser interpretado de várias formas. No entanto, essa foi apenas uma das muitas histórias de uma temporada que será lembrada por gerações. Depois de Silverstone, Newey admite que sua visão do acidente mudou com o tempo. Inicialmente ele estava com muita raiva do Hamilton, sentindo que o britânico havia cometido um erro proposital. Hoje, ele vê a situação de forma diferente. Acho que fui um pouco duro demais com Lewis na época, admite Newey. Ele agora reconhece que, em meio a tanta adrenalina e competitividade, é fácil se deixar levar e enxergar os adversários como inimigos, algo comum em um esporte onde o emocional está sempre à flor da pele. Outro ponto que Newey traz é a surpresa com a recuperação da Mercedes no fim da temporada de 2021, o que pressionou Verstappen ainda mais. É sempre mais fácil para o caçador do que para a caça, e Max estava começando a sentir um pouco da pressão da caça, comenta Newey. Ele explica que quando a Mercedes encontrou mais ritmo, a pressão aumentou, especialmente quando o companheiro de equipe de Verstappen, Sérgio Pérez, começou a se aproximar. Newey usa o exemplo de Fernando Alonso e Felipe Massa em 2010 para ilustrar como é comum um piloto líder sentir a pressão quando seu companheiro de equipe começa a se aproximar no desempenho. Um detalhe interessante revelado recentemente é que Verstappen enfrentou problemas de visão após o acidente em Silverstone, algo que ele não havia tornado público na época. Newey lembra como a equipe ficou profundamente preocupada com o piloto logo após o impacto, quando ele apareceu no rádio, porque ele estava tão sem fôlego que estava apenas grunhindo, descreve Newey. Isso mostra o quanto o acidente foi sério, e como o piloto enfrentou um período de recuperação difícil, incluindo um choque que o deixou dolorido por uma semana. Por fim, Newey reflete sobre o quanto a Fórmula 1 pode ser uma arena feroz, onde a percepção pública e as narrativas da mídia podem moldar a maneira como enxergamos os heróis e vilões deste esporte. Ele ressalta que no calor da competição, é fácil esquecer que todos ali estão apenas fazendo seu melhor dentro das regras do jogo.
E, como ele mesmo admite, às vezes é necessário um pouco de retrospectiva para entender que, no fim das contas, a Fórmula 1 é feita de oscilações, e que todos estão sujeitos aos altos e baixos dessa montanha-russa, que tanto fascina os fãs ao redor do mundo.